vocês pelo nosso mês, não é? Vamos celebrar, aproveitar e estudar cada vez mais. Sucesso, fiquem com Deus. Doutor Ederaldo, nós que agradecemos por passar tanto conhecimento. Muito obrigado mesmo. Sem mais delongas, vamos receber agora para proferir aspecto civil e processual civil da desconsideração da personalidade jurídica, o nosso conselheiro federal Flávio Murilo Tartucci, por gentileza. E também a presidente da Comissão de Direito Civil da OAB São Paulo, Rosa Maria Nery. Também o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, Dr. Cássio Scarpinelli Bueno. Scarpinella, desculpa. Fica à vontade, doutor Flávio, com a palavra. Muito obrigada. Fico contente de estar aqui. Nós somos da Comissão de Direito Civil e a surpresa é ter trazido aqui um professor de processo civil. Por quê? Porque entendemos que o tema é daqueles que nos convida a conhecer detalhes do processo civil e do direito civil a respeito desse tema tão interessante. Professor Tartucci. Obrigado, boa tarde a todos. Uma grande honra, mais uma vez, na nossa jornada cultural. Professora, por favor, eu combinei com o professor Cássio que eu falo primeiro. Não, eu vou falar em pé aqui, falo aqui em pé. Eu combinei com o professor Cássio, que eu conheço há muitos anos, que eu começo com a parte material e depois ele arremata com a parte processual, especialmente com a parte de honorários, né, que é o que interessa para todos. Quero agradecer o convite que me foi, mais uma vez, feito pela OAB. Estamos aqui com a nossa secretária, super secretária-geral, ex-presidente da CAASP, Adriana Galvão, querida amiga, muito obrigado pela sua presença, ficamos muito honrados, muito felizes, e começando aqui a nossa Semana da Advocacia, também com a presença de dois conselheiros, duas grandes lideranças, o meu amigo Zakimi, que é o presidente da Comissão do Acadêmico de Direito, e o meu sensei, Os Alexandre Rolo, que além de ser conselheiro jurista, é faixa preta terceiro dan de Karatê JKA. Então, fico muito feliz. Às vezes, o karatê é mais importante que o direito, né? Para várias coisas, diga-se de passagem, né, Alexandre? Então, quero saudar todos. Estamos começando um mês muito intenso, com muitas atividades, todo mundo com a agenda lotada. É um mês que dura 72 horas cada dia. Então, vamos começar aqui com o pé direito, com a Comissão de Direito Civil, que é presidida pela professora Rosa Nery, que também professora da PUC, uma jurista que dispensa apresentações, e com o meu querido amigo de tantas outras jornadas, o professor Cássio Scarpinella. Estamos aqui dois dos maiores juristas brasileiros, fico muito honrado de participar desse painel com vocês. Bom, eu disse aqui rapidamente, eu combinei com o professor Cássio a gente fazer uma divisão, eu vou tratar dos temas materiais da desconsideração da personalidade jurídica, bem básico, para a gente começar a conversar sobre esse instituto, falar das teorias, a ideia que foi adotada pelo Código Civil, inclusive com a mudança da Lei da Liberdade Econômica. Vou comentar um pouco alguns julgados sobre o Instituto da Desconsideração e vou terminar tratando da reforma do Código Civil, como não poderia ser diferente, algumas das proposições que foram formuladas, deixando aqui, trazendo uma primeira notícia para vocês, inclusive noticiado pela imprensa, que a comissão terá agora a formação de comissão especial no Senado, inclusive hoje nós tivemos notícia nos órgãos de imprensa, será presidida pelo Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, a comissão especial no Senado, e agora, nesse segundo semestre, nós teremos toda essa tramitação. Bom, quando nós estudamos direito civil, logo no primeiro ano, nós estudamos pessoas, pessoa natural, pessoa jurídica. E aprendemos ali que a pessoa jurídica é uma realidade técnica, por duas razões. Ela é criada por uma ficção,
Antes se falava, pessoa jurídica é um conjunto de pessoas ou de bens criado por ficção legal. É preciso fazer um reparo, porque nem sempre vai ser um conjunto de pessoas. Você pode ter uma pessoa jurídica formada por uma pessoa só, como era a antiga Eireli, que foi extinta, né, ficou aí como morta-viva por um tempo, não se sabia se estava extinta ou não, mas a lei do SERP definitivamente extinguiu a Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada, e a sociedade limitada unipessoal acabou substituindo a Eireli de forma concretizada, primeiro a lei da liberdade econômica, mas depois com a lei do SERP. E essa mesma lei da liberdade econômica incluiu um artigo muito importante, que traz aquela ideia de realidade orgânica e de realidade técnica, que é a premissa segundo a qual a pessoa jurídica não se confunde com seus membros. Está atualmente no artigo 49A do Código Civil, que foi incluído pela Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874, de 2019. Está escrito lá, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores e administradores. É verdade que essa regra estava no Código 16, no artigo 20 do Código 16. Esse dispositivo não foi reproduzido pelo Código de 2002, o que gerou uma certa confusão nos anos iniciais de vigência do Código de 2002, mas é uma premissa da própria concepção de pessoa jurídica. Pessoa jurídica não se confunde com seus membros. E eu gosto sempre de fazer um alerta quando se fala em desconsideração da personalidade jurídica, porque até hoje os senhores encontram pessoas afirmando, até julgados que usam uma expressão que me parece equivocada, que é despersonificação ou despersonalização. Quando nós falamos do instituto que está sendo aqui estudado, não é o caso de despersonificação ou despersonalização. Porque despersonificação, vou usar mais esse termo, significa a extinção da pessoa jurídica e essa máxima da autonomia. Nós temos, nesse caso, a extinção da figura. Quando nós falamos de desconsideração, nós temos tão somente uma ampliação de responsabilidades. Nós temos, em regra, naquilo que é conhecido como desconsideração regular, uma ampliação de responsabilidades para sócios, administradores e instituidores. Aliás, essa é a desconsideração tida como regular, alguns chamam de direta, aliás, os termos não são unânimes nem na doutrina nem na jurisprudência. Então, não usem a expressão despersonificação ou despersonalização para apontar a desconsideração da personalidade jurídica. Porque quando vocês usam esse termo, sobretudo despersonalização ou despersonificação, estamos falando de extinção da pessoa jurídica e não é disso que se trata. Bom, nós temos nas modalidades a desconsideração regular, você desconsidera a pessoa jurídica e traz uma premissa de ampliação de responsabilidades para que os sócios e administradores respondam. Essa, originalmente, é a desconsideração que está tratada na legislação, no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, e também no artigo 50 do Código Civil. Então, repetindo, se amplia responsabilidades e aí respondem sócios, administradores e instituidores por dívidas da pessoa jurídica. Aí nós temos aquilo que é chamado de desconsideração inversa ou invertida, que é o contrário. Nesse caso, bens, você tem uma ação proposta contra o sócio e quem vai responder é a pessoa jurídica, né? É curioso porque em países em língua argentina se fala em teoria da penetração, que você penetra na pessoa jurídica para que os sócios, os administradores respondam. Aí seria uma espécie de penetração invertida que no Brasil não fica legal, não gosto muito de usar essa expressão, aliás, teoria da penetração, mas os senhores vão encontrar vários autores utilizando essa expressão. Eu acho que no direito italiano que fala em superação da pessoa jurídica acaba sendo uma expressão mais correta. E aí nós temos outras teorias, né? Nós temos, por exemplo, o que eu gosto de chamar, eu gosto de falar de sucessão de empresas, tem julgados do STJ que utilizam esse termo, alguns falam em desconsideração econômica, né? Na área trabalhista se fala muito em grupo de empresas, que aliás foi o que foi adotado na alteração do Código Civil pela Lei da Liberdade Econômica, né? Grupo econômico ou grupo de empresas, no parágrafo 4º do artigo 50, que foi alterado recentemente em 2019. Que é aquela ideia, você entra com uma ação contra uma pessoa jurídica, e aí você percebe um conluio, confusão patrimonial envolvendo mais de uma pessoa jurídica, e aí você estende a responsabilidade para essa outra pessoa jurídica. Então, essas seriam modalidades. Nós temos a desconsideração chamada de direta ou regular,
a desconsideração inversa ou invertida e a desconsideração econômica ou sucessão ou grupo econômico. Existem outras modalidades também de desconsideração. Existe aquela desconsideração, essa sim que alguns chamam de indireta, para responsabilizar o sócio oculto, mas essa não é tão pacífica assim. Eu gosto de trabalhar com essas 3 modalidades. Então, a direta, regular, a inversa ou invertida e a sucessão de empresas ou desconsideração econômica. E aí nós temos para essas 3 modalidades 2 teorias, teoria maior e teoria menor. Teoria maior, o próprio nome já indica, tem mais requisitos, é a que foi adotada pelo Código Civil no artigo 50, então nós temos o abuso da personalidade jurídica, o abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mais o prejuízo aos credores. Então essa é a chamada teoria maior. E a outra teoria, que é uma falha do sistema, porque houve um veto equivocado, a professora Rosa Neri, escrevendo o professor Nelson Neri, foram os primeiros que me chamaram a atenção nos comentários ao Código de Defesa do Consumidor. O artigo 28 do CDC teria adotado a chamada teoria menor, que dispensa o abuso da personalidade jurídica, bastaria o prejuízo ao credor. Eles apontam isso, outros autores também, mas eu destaco eles há muito tempo. Quando vocês fazem a leitura do 28 do Código de Defesa do Consumidor no caput, lá está expressa a teoria maior, sem dúvida, porque fala em abuso da personalidade jurídica, fala em abuso de direito, excesso de poder. Mas o parágrafo 5º, aí houve uma contradição, ele fala em desconsideração toda vez em que a personalidade for um entrave para o credor consumidor receber o seu crédito. Então, temos aí no caput a teoria maior e no parágrafo 5º a teoria menor. E quando os senhores percebem isso, que eu aprendi com eles, lembro o professor Nelson Neri, o tempo que fiquei na PUC São Paulo, em especialização, depois do mestrado, ele alertar isso, o parágrafo 1º é vetado. Só que quando se lê as razões do veto, o veto se refere ao parágrafo 5º, vetar o artigo errado. E aí ficamos... É verdade isso, senhores, pouco se fala. E aí, no final, como a teoria menor é melhor para o consumidor, acabou-se, no STJ, sobretudo, no famoso caso que foi a mudança de entendimento do STJ, caso da explosão do shopping center de Osasco, julgado da Nancy Andriga, acho que me falha melhor, de 2002, os senhores acham facilmente, pesquisam aí, podem pesquisar pelo Google ou por inteligência artificial. Toma cuidado só com inteligência artificial, porque é curioso, né? Nós começamos o ano, inteligência artificial, chat GPT, está surtada, né? É uma expressão que se utiliza na área, ela está em alucinações. Em regra, os julgados, eu já fiz vários testes nesse sentido, tenho utilizado, vim utilizando para algumas coisas, todos os julgados que eu pesquisei de um mês para cá, seja no Gemini, seja, o Pilot não funciona já bem do Microsoft, seja no Gemini, e principalmente o chat GPT, ele não acerta um julgado, né? Um julgado, ele está em, é uma expressão que se utiliza na área de inteligência artificial, está em alucinação, totalmente alucinado, né? Então, tomem cuidado, né? Porque você juntar numa petição, num caso seu, um julgado que não existe, é um problema seríssimo. Nos meus casos, eu continuo utilizando pesquisa manual, eu gosto sempre de trazer a premissa, seja uma inteligência natural. Até porque eu não acho que nem inteligência é. Primeiro que não é humano e nem inteligente. E artificial muito menos, porque acaba sendo manipulado pelo ser humano. Bom, mas voltemos aqui ao tema principal. Pesquisem depois. Caso da explosão do shopping center de Osasco. E aí os senhores vão encontrar esse primeiro julgado em que se afirma a teoria maior foi adotada pelo 50 do Código Civil, teoria menor foi adotada pelo 28, parágrafo 5º do CDC, e depois o STJ passou a repetir essa questão de forma exaustiva. E cuidado, tanto a teoria maior quanto a teoria menor se aplica, você tem que conjugar com aquelas modalidades que eu falei. Se aplica para desconsideração regular, aplica-se para desconsideração inversa ou invertida, que foi tratado pelo Código de Processo Civil, originalmente, depois veio para o Código Civil, implicitamente em um desses parágrafos, alterado pela Lei da Liberdade Econômica, e a desconsideração é chamada de econômica ou desconsideração por sucessão. Vou fazer uma nota rápida, porque quando nós tivemos, eu participei de um dos debates, a Lei da Liberdade Econômica, ela vem da MP 881. A MP 881 ela foi gestada pelo Ministério da Economia
e por juristas alinhados à linha de pensamento do Instituto Mises von Ludwig, que é um instituto ultralibertário. E depois houve uma atuação muito grande de juristas, eu acabei também fazendo algumas propostas. À época, o nosso conselheiro estadual, aqui da OAB, o Maurício Bunazar, atuou junto ao relator da conversão, um dos relatores, né, o deputado Jerônimo Gurgen. Nós tivemos aí um controle desses anseios ultralibertários, né? Porque na Lei da Liberdade Econômica, na MP 881, a ideia era colocar que a desconsideração exigiria dolo. E aí a desconsideração, eu vou dizer o que eu vejo, tá? Eu atuo muito em casos de desconsideração, sobretudo eu atuava muito no contexto, hoje trabalho muito na parte consultiva, e hoje se tornou comum em grandes demandas, quando há um pedido de desconsideração e pedido de sucessão, juntar um laudo contábil e um parecer jurídico para pedir uma desconsideração. É muito difícil conseguir uma desconsideração no âmbito do direito civil, sobretudo no TJ de São Paulo, né? E vou dizer outros tribunais que eu já vi, Tribunal do Paraná, Tribunal do Rio de Janeiro. Para a relação civil não é fácil conseguir uma desconsideração da personalidade jurídica pelo Código, né? E aí, quando eu fui debater um evento até na ASP, com um dos autores da MP 881, um amigo, professor André Luiz Santa Cruz Ramos, né, que escreve sobre direito empresarial, e que segue essa linha libertária, ele me disse o seguinte, que colocar o dolo, que era a proposta que se tinha na Lei da Liberdade Econômica, pela MP 881, era para evitar alguns excessos cometidos no âmbito trabalhista. E o que eu disse a ele, bom, o tiro de vocês está totalmente equivocado. Eu até fiz uma brincadeira que eu sempre fiz, e agora o Supremo está revendo isso. Código Civil adotou a teoria maior, CDC adotou a teoria menor. E no âmbito trabalhista não é nenhuma nem outra, eu brinco que é a teoria microscópica. Porque respirou na empresa, passou na porta, eles consideram e atinge até quem não tem nada a ver com isso. Aliás, uma nota rápida. Hoje, as duas turmas do STJ entendem que, mesmo na aplicação da teoria menor do Código de Defesa do Consumidor, você precisa ter um ato de abuso. A desconsideração é para atingir aquele que praticou o ato irregular, mesmo quando se tem uma relação de consumo. E vem na cabeça aqui, rapidamente, um julgado da terceira turma, relatado pelo ministro Moura Ribeiro, exatamente nesse sentido, se me falha a memória, de 2024. Né? Então, quer dizer, esse tiro, o CDC, no máximo se aplica para âmbito trabalhista. E o Supremo está para analisar isso. Eu lembro que no começo do ano, eu tenho um amigo que é um grande advogado na área trabalhista empresarial, acho que tem um dos maiores escritórios do país nessa área, que é o Arnaldo Pipec, é meu amigo pessoal, meu vizinho, e eu estive lá no escritório dele, ainda errei, falei, olha, eu acho que o Supremo vai dizer que é a teoria menor do Código de Defesa do Consumidor que se aplica para o âmbito trabalhista. Os votos até aqui, se me falha a memória, está em vista com Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, os votos estão sendo guiados para aplicar a teoria maior do Código Civil para o âmbito trabalhista, né, que é uma tendência, aliás, eu tenho minhas ressalvas, seríssimas ressalvas, uma fuga para o direito civil, tem que perguntar se a gente quer essa fuga também, né, das demandas trabalhistas e dos contratos de trabalho para o âmbito do direito civil. Né? Então, esse é um ponto importante, relação de trabalho, não se tem aplicado a teoria maior. No máximo, a teoria menor, até agora, a teoria menor, e esse tema está em julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não sei se o professor Cássio vai pontuar esse assunto. Bom, em resumo, portanto, esse é um panorama geral do que nós temos no tema. O Código Civil trouxe avanços com a alteração da Lei da Liberdade Econômica. Como eu disse, na MP 881, a pretensão era dificultar mais ainda a desconsideração, colocando o elemento doloso. No final das contas, esse elemento doloso, depois de muito debate, ele foi retirado, né? E hoje o que nós temos é qualquer ato ilícito de qualquer natureza, enseja a desconsideração com a configuração do desvio de finalidade. É o que está no parágrafo 1º do Código. Atenção, porque a lei fala caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, mas nós podemos ter outros atos que ensejam a desconsideração. Como a lei fala de abuso, em todo momento eu entendo que esse ilícito pode ser doloso
pode ser culposo ou pode ser, o que gerou a elaboração do dispositivo, o abuso de direito do artigo 187. Aliás, é uma das propostas que nós fizemos para alteração do Código Civil para que mencione o abuso de direito. Eu acho que já está claro, né? Mas que pode ser um ato abusivo também lá do artigo 187. Até nesse tema, professora Rosa, quando se fala em reforma do Código Civil, o que nós estamos propondo não tem nada além daquilo que está sendo debatido. Eu acho que a grande proposta na reforma do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica é a possibilidade de desconsideração de pessoa jurídica que não tenha fim lucrativo, sobretudo associação, o que já está em enunciado, aprovado em Jornada de Direito Civil e já foi debatido no âmbito do STJ. Bom, então, no parágrafo 1º, nós temos hoje, no Código Civil, o artigo 50, parágrafo 1º, alterado pela Lei da Liberdade Econômica, o desvio de finalidade, a utilização da pessoa jurídica com fins ilícitos. E a confusão patrimonial, eu chamo a atenção, senhores, a jurisprudência ela é mais apegada à confusão patrimonial do que propriamente ao desvio de finalidade. Lembrando que não é desvio de finalidade e confusão patrimonial, é desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E, geralmente, o que você tem? Você tem aquilo que é chamado de promiscuidade de fundos. As pessoas jurídicas compartilham estrutura, compartilham caixa. Estou falando aí no caso de uma sucessão de empresas, por exemplo, né, o que é muito comum, essa promiscuidade de fundos. As pessoas jurídicas, elas têm valores que são remetidos de uma para outra, pode ser para o sócio também, mas estou falando do caso de sucessão, né? E aí o Código Civil, no parágrafo 2º do artigo 50, prevê alguns atos. Cumprimento repetitivo de obrigações, transferência de ativos ou passivos, a tal da promiscuidade de fundos, e outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. E aqui, claramente, se percebe que a relação não é fechada, a relação é aberta, é meramente exemplificativa. Então, nós podemos ter outros atos, né? Temos fraudes, utilização, por exemplo, de holdings para o intuito de fazer desvio de bens. Eu tenho dito, isso é tema de outra palestra, mas, geralmente, aquilo que se chama de... Geralmente, não. Aquilo que se chama de holding familiar patrimonial, na sua concepção, é nula de pleno direito. Na sua própria concepção, né? Eu sei que tem muita gente que faz, aspas, venda de holding, eu tenho feito pós-venda. E não é só em São Paulo, não, é no país inteiro, né? Porque a holding ela tem sido utilizada para fraudar a sucessão, e eu tenho de trazer para vocês, porque é curioso isso, professora Rosa, geralmente são casos que são feitos e acabam prejudicando mulheres. As mulheres acabam sendo prejudicadas, sobretudo a esposa e filha havido fora do casamento, né? Tem que tomar cuidado, porque em alguns casos também a esposa é beneficiada, mas não se fala somente em fraude à herança, é muito comum se verificar nessas holdings fraude à meação. Os bens acabam sendo desviados, os bens de meação acabam sendo desviados para essa pessoa jurídica, para tirar a cota à parte do outro cônjuge ou convivente. Eu nunca vi, eu confesso a vocês, talvez seja uma contaminação prática minha. Eu nunca vi holding sendo utilizada para prejudicar homem. Todas as vezes eu vi para prejudicar a esposa, para prejudicar a companheira, para prejudicar a filha havido fora do casamento. E aí, tudo bem, os senhores vão, aspas, vender esse tipo e acham que mais à frente não vai dar nenhum problema. Eu vou contar para vocês um dos casos que me chegou, foi bem nas férias, um parecer imenso, e de uma das maiores riquezas do país, né? Lá da região sul do país. Era um caso que o sujeito era casado, ainda na vigência do Código 16, ele se divorcia, não faz partilha do primeiro casamento, que era a comunhão universal de bens, e aí, não sei que por um milagre, a gente consegue explicar esses milagres, ele casa com a segunda esposa, de novo, por comunhão universal. Quando, na verdade, se ele não dá partilha de bens do primeiro casamento, justamente para não prejudicar as filhas, porque tem a ameação da mulher,
ele casou por comunhão universal de novo. E leva os bens da mulher para a segunda mulher. No segundo casamento, ele só tem um filho e acaba tirando os bens que seriam das filhas para esse filho integralizado numa holding. Essa holding patrimonial, para que é feita essa holding patrimonial? Se ela não tem empregados, se ela não tem sede, aliás, eu volto ao começo da aula, viola claramente o que está no artigo 49A, parágrafo único do Código Civil, que diz: a autonomia patrimonial da pessoa jurídica é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecida com a lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de emprego, tributo, renda, inovação e benefício de todos. Essas holdings patrimoniais não geram emprego, não geram tributo, pelo contrário, e as municipalidades, vocês devem estar acompanhando, já estão atentos a isso, é para não pagar imposto de transmissão, não geram empreendimento nenhum, renda, e inovação é só para alguém vender produto na internet. Arraste para cima e vende alguma coisa nula na internet. Então, há na própria concepção um desvio de finalidade. E aí é importante, senhores, saberem que o desvio de finalidade, além de gerar desconsideração da personalidade jurídica, que é o tema da nossa aula de hoje, gera nulidade da Constituição. Por quê? Porque há um fim ilícito, há um negócio jurídico indireto. A professora Rosa Neri, na obra Instituições de Direito Civil, com o professor Nelson, aliás, escreve muito bem. Todos os meus pareceres eu cito essa obra, justamente porque é uma pessoa jurídica que aparenta ser lícita, mas que há, na sua concepção, um desvio de finalidade. Sem falar essas ilicitudes pontuais. O que eu estou dizendo para vocês, senhores, e eu estou vendo já a cara assustada de vocês, é que na minha visão, e aliás não é só minha, na minha bolha vários pensam assim, a holding na sua concepção, ela é nula por concepção. Sem falar que quando você concebe uma pessoa jurídica nesse fim, você está fraudando as regras sucessórias, que encerram normas de ordem pública. Você esvazia tudo que você tem e coloca em nome de uma pessoa jurídica, você está desviando das normas cogentes que tratam da sucessão. Sem falar que a lesão à ameação, tributária eu não vou nem comentar, basta seguir o perfil de um que os senhores verão os problemas de fraude tributária, nem vou entrar nesse mérito, né? E sem falar de problemas pontuais. Eu tive um caso recente que fui consultado, uma holding foi montada para excluir um filho, porque o filho seguia um caminho político que o pai não concordava. Vocês já devem imaginar, no mundo polarizado que a gente vive, qual era a história. Então, ele fez uma holding para excluir o filho, espécie de deserdação, porque as holdings têm sido utilizadas para fins de deserdação, porque ele gostava de um candidato, o filho tinha votado em outro, ele queria deserdar o filho por uma holding. Então, eu chamo a atenção de vocês, vou voltar para o tema central, não poderia deixar de pontuar esse assunto. O problema de você, como advogado, vender uma coisa nula, porque nula é já por concepção, e geralmente é utilizada para prejudicar ou mulheres ou filhos havidos fora do casamento. Na sua grande maioria das vezes. Olha, 70% é caso que alguém descobre que tem um filho fora do casamento, monta uma holding para tentar tirar os bens desse filho havido fora do casamento. Bom, então, em resumo, temos aí a desconsideração do desvio de finalidade para ampliação de responsabilidades. Nesses casos, inclusive, você pode utilizar a desconsideração, nesses casos de holding, para chegar à responsabilidade do sócio, inclusive quanto à ameação, é uma aplicação de desconsideração no âmbito do direito de família, e também em casos de sucessão de empresa, você tem, aí é mais complicado aí, bens de meação, bens de herança, que vão para uma pessoa jurídica, depois vão para uma holding, e não pense que isso não, hoje, isso é blindagem, não existe blindagem, é impossível se fazer blindagem. Uma perícia contábil muito bem feita, levanta o véu e revela tudo isso, e comprova como é possível fazer essa responsabilização. Muito bem, meus caros, para a gente encerrar, como já adiantei, em relação ao projeto de reforma do Código, que deve seguir a sua tramitação, o que nós tivemos de mudança no artigo 50 é que ele passa a ter hoje mais parágrafos, ele passa a ter 8 parágrafos com
as propostas que foram formuladas, né? Atualmente, ele tem 5 parágrafos. Então, no caput, ele passa a mencionar associações. No parágrafo 1º, também a possibilidade de aplicar a desconsideração expressamente para pessoas jurídicas nacionais e estrangeiras. Nós também passamos a mencionar, porque a menção à expressão desconsideração inversa está lá no Código de Processo Civil. Quando a Lei da Liberdade Econômica mudou o Código Civil, não se falou, apesar que implicitamente é isso mesmo, em desconsideração inversa. Então, nós colocamos no parágrafo 3º, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica inversa, para dialogar perfeitamente com o Código de Processo Civil. E, por fim, nós mencionamos também, como eu disse para vocês no parágrafo 4º, o abuso de direito, não necessariamente culposo, para que a desconsideração seja aplicada. Ou seja, não tem nada de novo aqui nas propostas que são feitas para o artigo 50, somente o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência. Eu quero encerrar nos 2 minutos e 48 que tenho aqui, para 2 recados fundamentais. O primeiro é que a desconsideração é um instituto multidisciplinar. Para entender, veja o que eu falei aqui, direito civil, direito do consumidor, direito processual civil, falei também, poderia até ter falado da parte ambiental, porque existe previsão da desconsideração da personalidade jurídica em matéria ambiental. Poderia falar de direito público, porque a lei anticorrupção prevê a desconsideração, ou seja, é um instituto que você tem que dominar várias matérias para conseguir aplicar na prática, tanto que teremos agora a parte processual com o professor Cássio Scarpinella. Esse é o primeiro recado. Estudar a desconsideração é conhecer um pouco de cada ramo do direito, sobretudo do direito civil. E o segundo aviso é que vocês aproveitem esse mês de agosto, é um mês, além de festa, de comemoração, um mês também para a gente rever a nossa atuação e um mês de atualização constante, como teremos aqui na OAB, não só na OAB, na ESA, mas também em toda a estrutura do sistema do universo da OAB São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade, uma grande honra estar aqui podendo falar para vocês na Comissão de Direito Civil sobre a desconsideração. Muito obrigado.